gente, voltamos aqui dessa vez para falar de Solo Leveling, episódios 11 e 12. Infelizmente eu vou ter que resumir esses dois episódios aqui em um único vídeo. Infelizmente o 11 levou um bloco do YouTube, eu não consegui postar, então vou ter que juntar os dois aqui. Mas, felizmente, foram dois episódios muito bons. Esse episódio 11 foi muito legal, muito bem produzido. E esse episódio 12 aqui também foi um máximo, gente. Foi muito legal, gostei muito. Muito! Esses dois episódios foram muito legais. Então, eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Então, vamos deixar de enrolação. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Bom, gente, resumindo bem rapidamente o episódio 11, bom, foi o confronto do pessoal de Ranking S contra as formigas, pelo menos o confronto inicial, porque o pessoal da Coreia foi lutar contra a rainha formiga e venceu. Eles venceram aí, apesar de que foi meio um pouquinho mais trabalhoso, foi uma boa luta, tenho que dizer, mas no final eles conseguiram, depois de bastante esforço, eles conseguiram, eles tiveram que suar um pouquinho. E bom, aparentemente ia ser um final feliz, só que não. Aquela formiga, a formiga negra aí, vamos chamar assim, o rei formiga, sei lá, eu acho que vou chamar ele assim por enquanto, mas o negócio aqui, ele massacrou geral, gente. É sério. Enquanto que essa luta tava rolando, o pessoal de Ranking S do Japão foi massacrado aí. O pessoal do começo do episódio foi massacrado. Outros que foram averiguar aí também foram massacrados aí. Não tiveram nenhuma chance. Eles foram massacrados muito rápido mesmo. E enquanto isso, o pessoal da Coreia que tava comemorando, que venceu a luta, bom, eles não tiveram muito tempo de alegria não, porque o bicho chegou aí e a entrada dele é muito legal, ele tem muita presença, bem imponente até, deram uma imponência aí nele, aí no episódio e no episódio 12 também. Mas bom, o negócio aqui, ele massacrou geral, ninguém teve chance também, nem o pessoal do Japão, nem o pessoal da Coreia. A primeira vítima, que foi a rainha, foi esbagaçada com um único golpe. O tanque perdeu os dois braços, literalmente. O tigrão aí foi massacrado também, esbagaçado. O mago também perdeu quase tudo também. Eu creio que ele perdeu um braço, eu acho. Mas o arqueiro também foi esbagaçado também. Ia morrer se o curandeiro não tivesse ajudado o tanque a recuperar os braços. O cara é muito bravo, por sinal, diga-se de passagem. Mas bom, o negócio aqui, infelizmente isso não foi bastante. O cara foi esbagaçado de novo. E o curandeiro também foi dessa pra melhor. Partiu dessa pra melhor. E bom, ele também, pra piorar, teve a cabeça devorada. Eu não tô brincando não. Agora vocês não podem dizer que eu fiquei louco. Mas bom, o negócio aqui, pra piorar a situação, ele não só devorou a cabeça do curandeiro aí, mas também dos outros caçadores do Japão. O pessoal do Japão também teve a cabeça devorada. Ele devorou alguns, não todos, eu acho. E bom, o negócio aqui, junto tudo isso que tem uma explicação no manhwa, o anime não mostrou essa explicação, mostrou que graças a ter devorado tanta gente poderosa, ele conseguiu desenvolver a capacidade de falar. E bom, com isso ele estava procurando o rei dos humanos, por assim dizendo, e foi atrás do pessoal do Japão que restou, principalmente o Goto. E aqui é uma coisa curiosa nesse episódio 11, porque eles não cortaram todas as partes que o Japão é meio filha da mãe, por assim dizendo. Eu não vou dizer mais do que isso, porque aí eu vou falar uma palavra de baixo calão. O lance é que aí deixou um pouco disso aí do pessoal do Japão. E bom, então a gente não pode reclamar de tudo que foi cortado, infelizmente. Mas fiquem sabendo que isso é só a ponta do iceberg. O mesmo vale para o episódio 12 aqui. Também mostrou um pouquinho desse lado mais podre do Japão. Mas, novamente, fiquem sabendo que isso é só a ponta do iceberg. Mas bom, o negócio aqui, os carinhas aí foram esbagaçados. Um já perdeu a cabeça logo de cara. E o Goto, que tava todo pimposo aí, se achando maioral aí, também foi esbagaçado. Perdeu a cabeça facinho. E bom, o negócio aqui, o pessoal da Coreia ia morrer se o protagonista não tivesse deixado as sombras dele aí no pessoal por causa de alguma emergência. Ele tava meio preocupado com esse pessoal, apesar dele não ter ido para cuidar da família. Mas bom, negócio aqui. Bom, o episódio 12 começa imediatamente após ele ter trocado de lugar com uma das sombras dele. E bom, aí tá ocorrendo mais ou menos certinho o que aconteceu com o manhwa. Diferente do episódio
11, que teve umas partes cortadas aqui, mas mesmo assim não, eu pelo menos não senti muita falta. Mas o negócio aqui no episódio 12 foi completamente diferente. Eles não cortaram nada, na verdade melhoraram e até adicionaram e muito as cenas aí, principalmente as cenas de ação, que eu já vou detalhar isso, e também umas outras partes que eu também vou detalhar daqui a pouco. Mas bom, o negócio é que o protagonista aí foi ajudando o pessoal, ele chegou aí e vai ajudar. E bom, eu não vou detalhar muito essa parte inicial aqui da luta das sombras contra essas formigas, porque é muito fácil. Os caras esbagaçaram aí todas essas formigas muito rápido, foi muito fácil. É sério, gente, não teve lá nenhuma dificuldade contra esses bichos aí, foi muito fácil. Mas bom, o negócio aqui. Com isso, o protagonista foi tentar ajudar o pessoal que estava totalmente ferido. E aqui vem uma coisa que eles realmente cortaram, mas foi só uma coisa. Na verdade, não foi um corte exatamente. Na verdade, teve só um corte e uma modificação. Porque no manhwa, o protagonista, depois dessa luta inicial aí, ele pegou as formigas e ia transformar eles nos soldados. E ele até fez isso no manhwa, mas no anime ele foi interrompido pela entrada do bichão aí. E outra coisa é que o protagonista no manhwa, ele é bem mais ativo nessa luta, mas se bem que não fazia diferença de todo jeito, foi só uma surra que ele deu nessas formigas iniciais aí. Mas o negócio é que ele foi ajudar o pessoal aí que tava todo ferido, deu umas poções pro pessoal. A Rain, no caso dela, tá muito pior. No caso do manhwa, até mostrou que ela tava muito ferida, mas o anime superou isso. Ampliou ainda mais o gore aí, ela tá só o bagaço aí. Perdeu com certeza alguns ossos, com certeza, e os órgãos internos dela também foram muito feridos. O braço é o pior, que tá aí, tá só um catoquinho segurando uma parte do braço com a outra. Mas bom, isso aí é legal, já mostra uma urgência que ele tem que correr aí para ajudar ela, para ela não morrer, obviamente. Mas bom, o negócio aqui. Como eu falei, o protagonista foi interrompido de transformar as formigas em sombras, porque ele ia fazer isso no anime, mas foi interrompido. No manhwa não, ele foi bem mais rápido em relação a isso. O porquê disso, bom, não tenho certeza, mas vamos deixar para o próximo episódio para descobrir, mais ou menos. O bichão aí chegou e passa aí muita imponência, ele tem imponência aí, deram mais imponência que no manhwa. No manhwa a entrada dele é legal, mas aí no anime deixou ele muito mais imponente. E bom, antes de eu prosseguir para a luta, eu quero tirar logo o elefante da sala, pelo menos para mim, que é a parte do pessoal de fora. Bom, eles estão sem sinal, eles não estão vendo o que está acontecendo aí na ilha, eles não estão conseguindo ver nem ouvir nada, mas depois o sinal retoma e eles voltam a mostrar a transmissão. E o negócio aqui, mostrou mais do presidente da associação. No manhwa ele só tem uma apariçãozinha. Aí mostrou mais dele, que ele tá muito preocupado com o pessoal e que ele queria estar fazendo mais, ele queria estar mais ativo. E ele tá até com raiva de envelhecer e também não ser mais útil, infelizmente. Então você nota que esse cara aí, eles estão dando mais, vamos dizer, importância para ele. Até porque ele é um personagem importante, bem importante por sinal. Mas o negócio aqui, estão mostrando mais dele, mas é bem legal, eu gostei. O negócio aqui, quando o protagonista chegou aí, ele ficou todo felizão e ele não tem mais com que se preocupar com mais nada. Já o pessoal do Japão, eles estão lascados, e o cara aí, que é o, vamos dizer, o líder dos japoneses, tá pensando que ainda pode sair por cima, já que ele obviamente não gostam da Coreia, e lembrando, esse lado mais podre é só a ponta do iceberg. Mas bom, negócio aqui, ele mandou o pessoal dele ir embora e deixa os coreanos por aí, deixa eles se lascarem, mais nada. Mas bom, negócio aqui, os caras obedecem e vão se embora aí, apesar de que um tá se cagando de medo desse bicho aí, e com razão. Mas bom, com tudo isso retirado, eu posso majoritariamente focar nessa luta, que é muito legal. Tem a primeira encarada dos dois aí, que o Formiga aí tá querendo saber quem é o rei dos humanos, mas o negócio aqui, essa encarada aí tá muito legal, por sinal. No manhwa é legal, eu acho que eles deixaram nivelado os dois. Mas bom, o negócio aqui, a Formiga aí dá o golpe inicial e o pessoal ficou assustado, mas obviamente o protagonista tancou, ele não é tão fraco aqui. E bom,
continuou a trocação franca aí no início do episódio. Eles estão trocando golpes um do lado pro outro e tudo mais. E o bicho nota que ele está sendo pressionado em força bruta. E bom, com isso ele resolve partir para uma carta na manga dele, que é a língua envenenada dele. Literalmente, não maldem, por favor. Eu estou falando da forma mais literal possível. Porque a língua dele estava com um ferrão e tinha um veneno aí. E bom, atingiu o protagonista e parece que ele vai perder aí, mas não, o protagonista não vai perder tão fácil assim só por um veneninho. E bom, o negócio aqui, o pessoal aí, obviamente fica surpreso e bom, o negócio é que o protagonista tá lutando contra esse bicho aí, numa boa, sem mais nem menos. E aí, bom, eles continuam essa trocação franca aí, e aí você nota uma coisinha. Eu acho que quem assistiu o episódio e viu, ficou loucaço. Eu vi uns bots do pessoal gritando, fazendo festa, porque tava uma coisa lindíssima. E eu até entendo, porque eu assisti o episódio, mas eu não sabia desses boatos, mas o negócio aqui. Mas eu acho que vocês já devem entender do que eu tô querendo falar, porque nessa trocação franca que tá legal até, eu gosto bastante dessa trocação franca, porque tem umas partes bem legais até, mas você nota que, pô, isso aí tá legal, mas podia ser mais, né? Não, poderia ter feito mais na animação, né? Não, podia ser mais bem animado, tem mais movimentação e tudo mais. Então, você nota que esse confronto inicial desse, vamos dizer, dessa luta de aquecimento, apesar de legal, tá meio fraca em relação ao manhwa. O manhwa é legal, bem mais legal que essa luta inicial no anime. Mas bom, o negócio aqui. Com isso tudo notado, e sim, eu concordo que isso poderia ser mais, poderia ter um plus a mais, como o anime inteiro tá recebendo, um tratamento mais plus. Mas o negócio é que gente, isso é só o aquecimento. Como eu já falei, isso é só o aquecimento. E aqui, meus amigos, começa pra valer a trocação mais legal e bem animada desse episódio. Até porque é o clímax dessa temporada. Mas bom, o negócio aqui. Quando esse bicho aí percebeu que estava pressionado e não adiantava mais partir para a força bruta, então ele resolve usar o maior atributo dele, que é a agilidade. E bom, o negócio aqui. Aqui no anime foi muito legal, é sério, gente. No manhwa é legal, mas, cara, o tratamento que o pessoal deu para o anime foi muito superior. Engrandeceram e muito essa cena. No episódio 12... Errou feio, errou rude. Que foi a cena do pessoal da Coreia levando uma surra, eles deram um tratamento insano pra a luta. O pessoal infelizmente se esbagaçou, mas a trilha sonora e a animação tava um máximo, aqui também, porque quando o bicho vai se transformar, sendo que no manhwa nem parecia uma transformação, mas aqui parece sim, porque ele vai liberando mais peso e vai partir para velocidade total. Ele vai usar a velocidade dele contra o protagonista. E bom, aqui a animação fez uma coisa incrível, foi insana essa transformação, por assim dizendo. E bom, passa um sentimento de engrandecimento, de imponência desse bicho aí. Eu tenho que tomar cuidado para não levar o strike por causa da trilha sonora que tá tocando aí. Mas o negócio aqui tá muito engrandecedor. Passa a imponência que o cara tinha. Foi muito legal. E aqui vem a trocação muito melhor. Porque os dois vão lutando aí e é um bagulho insano. A animação tá um máximo. E a trilha sonora tocando aí engrandeceu e muito. Tudo isso foi muito legal. Gostei imensamente. Bom, enquanto essa trocação aí tá rolando e é muita porradaria, você nota que tem uma coisinha diferente, um pouquinho diferente em relação ao manhwa, porque no manhwa o protagonista não tem dificuldade nenhuma em acabar com esse cara, porque ele é muito forte, o protagonista é muito mais forte que esse cara, mas aqui o protagonista, ele tá tendo mais, vamos dizer, pressão, ele tá sentindo mais a pressão. Conseguiram deixar a luta relativamente balanceada, porque uma hora o protagonista tem vantagem, depois ele tem a vantagem, mas depois o protagonista volta e aqui o cara volta a ter vantagem de novo, porque tanto é que o cara conseguiu pegar o protagonista depois de um tempo, dessa trocação franca muito legal. Eu preciso enfatizar isso, me desculpem, mas
Eu realmente preciso enfatizar que essa luta foi insana, de tão legal. Me desculpem encher o saco de vocês com isso, mas foi. Mas bom, o negócio é aqui. O cara pegou o protagonista e parece que vai arrancar o olho dele. Literalmente, a cena aí tá muito, muito boa, além de bastante detalhada. Tá bem detalhada, é sério. Mas o negócio aqui, o protagonista recebeu um plus a mais em um dos golpes dele e recebeu uma habilidade de mutilação aí. E acabou com o cara facilmente, ele conseguiu revidar depois dessa. E alguns, com certeza vai ter um pessoal mais chato que não gostou disso e foi o roteiro que ajudou ele, mas não exatamente, pessoal, porque no manhwa o anime não mostrou, mas no manhwa o protagonista estava usando aquela habilidade de golpe crítico, que durante essa luta aí ele usou isso tantas vezes que acabou evoluindo a habilidade para um combo crítico aí. Então não fiquem tão irritados, porque não foi exatamente um Deus Ex Machina que ajudou ele aí a lutar. Não, o protagonista já estava usando isso e já deu uma evoluída no decorrer dessa luta. Ele usava isso várias vezes nas outras lutas, mas aqui finalmente deu a evoluída. Mas bom, o negócio aqui. Depois disso foi só massacre. O protagonista conseguiu recuperar a vantagem dele e surrou ele muito, muito, muito fácil aí. Essas cenas aí tiveram várias sequências originais, como por exemplo aquela entrada, aquele bichão lá no início, foi uma cena original das formigas abrindo caminho. Mas o negócio aqui, o bicho aqui tá fugindo, ele tá se cagando de medo aqui. Aqui também tem umas cenas um pouquinho originais, mais ou menos. Mas o negócio aqui, o cara tá se borrando de medo e tenta fugir, mas o protagonista obviamente não vai deixar ele fugir. E aí ele resolve chamar o exército das formigas, o que restou das formigas, mas não adiantou de nada. O protagonista também tem o exército deles. E eu não vou detalhar muito isso, não porque é chato, obviamente, de jeito nenhum, mas é porque também é muito fácil. Acabou que o exército de sombras do protagonista acabou com esses bichos muito rápido, foi muito fácil para eles também. E bom, o protagonista aqui tá lutando contra esse bicho e, por sinal, o bicho usou mais habilidades do que deveria, porque, como eu já falei, o bicho devorou a cabeça de vários caçadores muito poderosos aí. E ele conseguiu usar as habilidades dele, não só a do curandeiro que ele conseguiu a habilidade do curandeiro de curar, mas também de outros caçadores aí. Então, mais um ponto para animação. Mas bom, o negócio aqui, o protagonista pegou ele e não vai deixar ele fugir. E bom, acabou com ele rapidinho, foi só um corta-corta, um pica-pica aí. E aí transformou ele em picadinho. Mas bom, o negócio aqui, o protagonista venceu, parcialmente final feliz, porque não foi um completo final feliz. Porque a rainha, aí que tá totalmente ferrada, tá quase morrendo, o protagonista resolve tentar usar a poção que ele usou na mãe dele para curar ela do sono. Mas, de novo, não deu em nada, não deu. Ela tá tão fraca que não vai conseguir muita coisa com isso. E uma coisa curiosa é que essa cena aí dele usando isso não tem no manhwa, também é meio que original. Eu creio que o autor deva ter feito isso para corrigir um furo de roteiro, mais ou menos, porque no manhwa o protagonista ainda tinha essa poção aí, mas não foi usada porque, não sei, o autor deve ter esquecido e deixou isso de lado por enquanto, mas aqui usou. E de todo jeito não funcionou, de novo. E pra fechar o episódio, o protagonista tá ficando sem ideias, então ele resolve ter uma ideia do nada, mas acabou o episódio assim, ele virando pra trás e tendo só essa ideia. E acabou o episódio. E, meu amigo, de novo, mais um ganchinho do mal. Eu gostei muito disso. Foi muito legal. Eu gostei muito. Mas o negócio aqui, indo para as minhas considerações, olha, eu não preciso dizer muito, porque eu já falei. Eu gostei muito desse episódio. A animação foi sensacional. A trilha sonora também foi maravilhosíssima. Então, em termos técnicos, não tenho mais o que falar, porque eu já deixei bem claro no decorrer do vídeo. Então, eu com certeza quero assistir. O gancho desse final tá muito legal. Eu vou continuar assistindo, estou interessado, com certeza. E eu recomendo que vocês também vejam, ver o desfecho dessa temporada. Então, eu espero vocês no meu próximo vídeo. Eu espero que vai ser o final dessa temporada. E eu espero ansiosamente por uma nova temporada, com certeza. Então, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.